Você tá. Pelo você tá dando curso na CBF agora, de técnico. Isso. Como é professor. Como é que é isso? É professor agora. Você é professor dos professores. Não, ele é professor dos professores e novão, cara. Mó marra isso aí. É que eu comecei cedo, né? Entendi. Não, a gente passa pelo processo de formação como aluno. Isso é relativamente recente, É recente. É recente, né? Mas depois que você conclui o último estágio, que é a licença Pro, eu fui convidado já há um tempo para dar aula para as turmas de licença B, que são categorias de base, licença A, que são treinadores profissionais, e licença Pro, que são os treinadores profissionais credenciados a competições internacionais. Então, nesse período aí que eu não estou trabalhando em clube, geralmente a gente é convidado para dar aula. Está tendo agora uma licença na Granja Comari, teve uma outra turma agora em dezembro, teve agora em novembro em São Paulo, e está sempre tendo, e sempre que a gente não está trabalhando em algum clube, a gente é convidado para estar dando aula aí, para ajudar nesse processo de aperfeiçoamento. Como é que está essa questão de formação de técnico? As turmas são muito grandes, é a galera mais nova agora? Porque o que eu tenho visto recentemente no futebol brasileiro é que tem muitos técnicos mais jovens, né? Antigamente a gente era só os coroa, acima de 60, digamos assim. Né? Até porque não tinha uma escola, né? O cara ele vinha com a experiência que ele tinha do campo e virava técnico. Agora tem uma escola. Essa semana eu até participei de um evento falando sobre essa questão dos treinadores. Muitas perguntas sobre a questão dos treinadores estrangeiros. E hoje a realidade, vamos pensar em Série A e Série B. 40 equipes. Hoje a Série A tem 5 treinadores estrangeiros e a Série B agora tem o segundo, era só o Gustavo Florentin do Sport, e agora o Cruzeiro também contratou o Pesolano, que é um uruguaio. Então são 7 treinadores num universo de 40 equipes. Em contrapartida, se a gente for pensar em treinadores jovens, a gente tem 14 treinadores com menos de 45 anos. E por que eu estou falando isso? Porque lá no início, quando eu comecei, tinha uma discussão muito grande do treinador que jogou futebol contra o acadêmico, o cara que não jogou. Depois de um tempo, o debate era o treinador mais antigo com o treinador jovem. E hoje o debate que está aí na moda é o estrangeiro contra o brasileiro, enfim. Existem, e você falou aí dos treinadores da velha guarda, nesse universo de 40 times, a gente tem apenas um treinador da velha guarda, aquele cara que ainda se mantém, que ganhou tudo e se mantém ainda no altíssimo nível hoje na Série A, que é o Abel, e na Série B, o Hélio dos Anjos. Ou seja, a gente tem 2 representantes aí que a gente chama de master, né? Aqueles caras aí que estão há muitos anos hoje trabalhando. Obviamente que esse processo ele é flutuante, ele é móvel, mas essa é a nossa realidade do momento. Com relação ao processo de formação, como eu falei, existem os níveis de licença, onde, logicamente, hoje existe a obrigatoriedade. Hoje um treinador, até 3 anos atrás, se eu não me engano, minha mãe, se quisesse dirigir uma equipe na Série A do Campeonato Brasileiro, ela dirigiria, porque o único documento que era necessário era uma carteira de identidade. Hoje não. Hoje você precisa da licença, pelo menos da licença A, para ser um treinador de Série A, Série B, ou figurar nas primeiras divisões dos campeonatos estaduais da categoria profissional. Se você quiser dirigir uma equipe em competições internacionais, o América Mineiro, Flamengo, o Atlético Mineiro, equipes que vão disputar em 2022 competições internacionais, precisa ter à beira do campo alguém que tenha a licença Pro, que é o último nível. E aí depois você, obrigatoriamente, por períodos, você precisa cumprir um período de horas para ir revalidando a sua carteirinha, né? Falando também sobre esse processo dos treinadores, e obviamente a gente provavelmente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Ontem eu tive acesso a uma informação que no mundo árabe, que sempre foi um mercado onde os treinadores brasileiros dominaram durante décadas, hoje a gente só tem 3 treinadores brasileiros. A gente tem um treinador brasileiro na Arábia Saudita e 2 nos Emirados, nenhum no Catar. O Zé Ricardo estava no Catar, voltou agora. Então, em todas as divisões do mundo árabe, nas 3 principais ligas, a gente só tem 3 treinadores, que era um mercado onde os treinadores brasileiros sempre dominaram, assim, e que hoje a gente não está mais dominando. Esses treinadores que vão para fora aí, eles tem que ter a certificação por exemplo, um português vem jogar aqui no Brasil.
A certificação que ele tem lá em Portugal, a gente revalida ela aqui? Como é que é? Como é que estava funcionando? A nossa validação aqui da CBF, ela não estava sendo aceita na Europa. Tinha que fazer uma outra lá? Tinha que fazer uma outra lá. Então, um treinador licença pro aqui, que recebesse um convite para trabalhar em uma primeira liga na Europa, ele não poderia trabalhar. Ele poderia até trabalhar na equipe, mas na beira do campo ele não poderia ficar. O treinador adjunto, o assistente dele, é que teria que assinar a súmula. Aconteceu isso recentemente com o Paulo César Guzmão, ele foi ao Marítimo de Portugal, foi contratado, trabalhava, era o treinador da equipe, mas não podia ficar na beira do campo, porque a licença pro... Agora a CBF fez um... Porque o que acontece? Isso os cursos na Europa, eles são geridos pela UEFA. E a CBF é a Confederação Brasileira. Então a CBF precisou fazer um trabalho via Conmebol, e hoje é importante falar isso. A gente tem pessoas que lideram esse processo dos treinadores aqui, pessoas bastante qualificadas. O Maurício, que é junto com o Oswaldo, são as duas principais figuras hoje que lideram esse processo via Conmebol. Conseguiram validar as licenças dos treinadores brasileiros via Conmebol para que se fizesse um trabalho de equivalência. Então, por exemplo, o Antônio Oliveira, que foi técnico do Atlético Paranaense recentemente, é um treinador português, ele tem a UEFA. E ele dirigiu o Atlético Paranaense porque tem a UEFA, mas nas competições internacionais, Paulo Autori que precisou ficar no banco porque ele não pôde, justamente por esse processo de equivalência. O curso CBF Pro, ele já é aceito em toda a Liga da Ásia, então para você trabalhar em qualquer clube da Ásia, você é obrigado a ter licença Pro, só com a A você não pode, então para você dirigir seleções internacionais e trabalhar fora do país, hoje você obrigatoriamente tem que ter a Pro. Entendi. Então, mas vamos lá, o Paulo quem mesmo? Paulo Souza. Paulo Souza vem dirigir o Flamengo. Esse cara, a licença dele chega aqui, a CBF olha ou não precisa mais? Precisa. Hoje em dia já precisa. Por esse processo de equivalência, provavelmente ele deve ser um técnico UEFA Pro. Porque o Flamengo vai disputar competições internacionais. Então ele provavelmente... dirigia a seleção da Polônia, então ele deve ter. Então ele deve ser eu não conheço, mas provavelmente deve ser um técnico UEFA Pro. Essa estrutura de licença que a gente tem que a CBF tem no Brasil, que é o B, o A e o Pro, ela é semelhante a de outros lugares? Não. Primeiro é importante falar que esse processo ele já funciona na Argentina desde o início da década de 70. Né, uma escola de treinadores. Então você vê a diferença aí. Sim. Não à toa, hoje, das 27 equipes do campeonato argentino da Primeira Liga, são 26 treinadas por treinadores argentinos. Né? No campeonato chileno, das 17, são 9 treinados por argentinos. Então é importante a gente falar que isso, no nosso irmão aqui do lado, já existia isso desde a década de 70. Então isso no Brasil é recente, mas é importante falar que está sendo feito de uma maneira bem correta, coerente. Todos os treinadores que estão aí no topo da pirâmide hoje, tendo oportunidade de Série A, Série B, estão indo lá, estão trabalhando. Agora, nesse momento, na licença Pro, eu acompanhei, o Cuca está lá, o Renato está lá, que eles ainda precisavam fechar a licença Pro deles, porque ano passado era para ter fechado, mas a pandemia impossibilitou que eles tivessem fechado. Em dezembro agora... teve Fernando Diniz, teve uma série de treinadores, todo mundo obrigatoriamente está tendo que fazer, porque... os caras já de nome e tudo mais, né? Exatamente. E é uma puta de uma experiência, você tá ali com... Eu fechei a minha licença Pro recentemente também, e você ter na sala ali Dunga, Mano e Tite na mesma sala, 3 treinadores da seleção, os 3 últimos na mesma sala, você ter... aconteceu, acho que foi no primeiro módulo da licença Pro. A primeira aula foram uns analistas de desempenho, que são os caras que trabalham com os treinadores. Então, o analista do Grêmio analisando o Santos do Cuca. E o Cuca lá assistindo como é que o cara tá analisando o time dele. Caralho, e aí o analista do Flamengo analisando o Grêmio do Renato. E o Renato lá assistindo. Então, é uma experiência muito legal, tanto da parte de troca de conhecimento específica de futebol, mas também da questão dos relacionamentos. A gente teve... O Dorival, ele protagonizou, assim, momentos muito legais junto com o Mano, nessa turma também, falando de experiências de bastidores, de dificuldades. E às vezes as pessoas não sabem
e também acho que é muito importante falar, as pessoas entendem que existe uma divisão entre os treinadores brasileiros, isso não é verdade. No meu caso, eu sou um treinador jovem ainda, e todos esses treinadores, Mano, Abel, Dorival, Filipão, esses caras são muito generosos com a gente, né? O Dorival, como vocês falaram aí, eu também vim ouvindo, teve aqui recentemente. Pouca gente sabe, mas o Dorival, quando assumiu o Flamengo em 2018, substituindo o Barbieri, ele fez lá o final do Campeonato Brasileiro. E o Dorival, isso não saiu nem publicamente, mas o Dorival, ele, no último jogo, ele chamou o Barbieri para fazer parte ali do processo final. O Barbieri tinha feito todo o campeonato praticamente, e eles fizeram ali um movimento que pouca gente sabe. Então existe toda uma relação, um movimento. Eu costumo estar sempre falando, buscando, trocando informações, pegando experiência com esses treinadores mais vividos, e às vezes as pessoas entendem que existe uma divisão, treinador mais jovem, treinador mais antigo, e não é isso que acontece.